Em 1982, entrava no ar a TV Bandeirantes de Presidente Prudente, Canal 10. Os anos iniciais de atividade da emissora, que leva o nome da cidade, foram de muito trabalho e dedicação. Os primeiros passos foram a implantação e instalação de antenas receptoras em dezenas de municípios do interior paulista. Ao mesmo tempo em que ampliava seu alcance, o departamento comercial foi se estruturando e produzindo os primeiros reclames que eram veiculados na TV Bandeirantes de São Paulo. Neste período, o Canal 10 de Presidente Prudente retransmitia a programação nacional com destaque no jornalismo e na cobertura esportiva. Somente a partir de 1987, a emissora começou a produção de conteúdo local, com a formação da primeira equipe de jornalismo. Ao mesmo tempo, iniciou a construção do que seria a sede própria. Tudo isso só foi possível devido ao empenho de um grupo de empresários e políticos de Presidente Prudente que usaram sua influência e prestígio para que o governo concedesse um canal para a cidade. O professor Feitosa, que estava montando em Presidente Prudente um centro educacional por nome Esquema, ele me procurou. Eu era empresário de ônibus, empresa de transporte Andorinha. E a gente fez amizade e ele sempre foi ligado ao rádio. Feitosa, além de ser professor, também era empresário do setor educacional e também radialista. Eu, empresário, novo em Presidente Prudente, mas sempre procurando assim novos horizontes, procurando melhorar o que a gente tinha feito e querendo fazer sempre mais. E os encontros com o professor Feitosa foram proveitosos, porque também eu comecei lá com meus 15 anos, 16 anos, eu fui radialista daquele tempo, de rádiozinha de interior, em Patrocínio, minha terra lá em Minas Gerais. Então era aquela conversa e Prudente é como você disse, os sinais chegavam, me parece, via Bauru, mas não tinha um canal próprio, mas foi aberta a oportunidade pelo governo militar e nós fomos buscar a oportunidade. Para isso, nós tivemos que formar um grupo em que participou a empresa de transporte Andorinha, onde era representado por mim, pelo Walter Lemes, e também pessoas do meio empresarial de Prudente, o Antero Moreira França, Nestor Madeiral, e formamos o nome denominado de empresa de televisão Andorinha. Sabíamos que não era fácil, mas fomos em frente, participamos, fomos até agraciados de que haveria possibilidade da gente montar a empresa em Presidente Prudente, disputando com outros interessados no assunto. E aí nós constituímos a Andorinha Rádio e Televisão, Sociedade Anônima, que foi uma empresa voltada para poder se habilitar junto ao Dentel, no Ministério das Comunicações. Na linguagem da telecomunicação, nós chamamos isso de provocação de abertura de edital, e assim foi feito. A nossa ideia, eu acho que foi boa. Nós provocamos a vinda de um canal para cá. Constituída a empresa, contratamos um escritório de planejamento na área de telecomunicações. Era o senhor César à época, não me lembro o sobrenome dele, e ele formatou o projeto de concessão. Nós já tínhamos a empresa constituída e com isso nós entramos junto ao Ministério das Comunicações, especificamente no Dentel, e entramos para a provocação, ou seja, solicitar que o Ministério abrisse um edital, tá, para a concorrência, para a licitação do canal 10 de Presidente Prudente, que ele já existia, ele já estava
no plano de distribuição de canais. Só que ele era ocupado, à época, por uma repetidora da TV Globo. Era a TV Globo que ocupava o canal 10. E com isso, então, em 1978, ou seja, a empresa foi constituída em 1976 e 2 anos depois que saiu o edital 3478, e aí saiu para o mercado, abrindo para todas as partes interessadas do país. Os interessados se apresentavam projetos técnicos, projetos de conteúdo, projetos econômicos, estudo ia para o Ministério das Comunicações, e o Ministério das Comunicações fazia uma análise estratégica e acabava decidindo quem seriam os finalistas. Primeiro você tinha uma série de eliminações por falha de documentação, falha de projeto, falha de cobertura, falha disso, falha daquilo. Com isso você já eliminava muito aventureiro. Então acabavam ficando só os profissionais da área. E depois disso tomava-se a decisão. A Bandeirantes era quem estava formando a sua rede naquele momento. Então quem tinha mais necessidade de crescer era a Bandeirantes. Enfrentar as redes de televisão não é tarefa pequena, não. Mas nós sabíamos da luta, sabíamos também de alguns dispositivos de relacionamento que nós tínhamos, especialmente na área política, através dos sócios da Andorinha Rádio e Televisão, que éramos eu, o Paulo Constantino, o Walter Leme Soares, ex-prefeito de Presidente Prudente, e o Antero Moreira França. Então o Walter e o Paulo tinham muito relacionamento político, e especialmente no governo do Estado. Muito bem, quem é que apareceu? Nós esperávamos, no mínimo, 2 grandes redes, e elas apareceram. A Rede Record, à época, tinha como sócios a família Paulo Machado de Carvalho e Silvio Santos. A Rede Bandeirantes de Televisão, à época, TV Bandeirantes de Televisão, com a família Sr. João Saad e os filhos. E 2 empresas nasceram aqui em Presidente Prudente. A Andorinha Rádio e Televisão e uma que foi formada, que foi a TV Comercial, especialmente para concorrer a esse canal de televisão. E o governador Paulo Maluf oficiou ao Ministério de Telecomunicações, né, dizendo do grupo que pretendia instalar uma estação de televisão em Presidente Prudente, do qual o governo tinha interesse, né, para a expansão da televisão no interior. Prudente era uma cidade, na época, então, já com 75, 74 mil habitantes, né? E nós entendíamos que um canal de televisão em Presidente Prudente atenderia toda a região, a nossa região aqui, a 10ª região. Então, nós solicitamos que fosse autorizado um canal de televisão para Presidente Prudente, um canal próprio. Isto teve acolhida, o pedido do governador teve acolhida no Ministério da Comunicação, né? E surgiu aí uma conversa entre o João Saad, que era diretor da Bandeirantes em São Paulo, e o Paulo Constantino. O João Saad era um grande empresário. A família dele deu seguimento no ramo. Eles são vendedores de ônibus, de veículos, caminhões e ônibus Mercedes-Benz. Eu era empresário de transporte público, precisava de comprar ônibus. Eu comprava ônibus do João Saad, a gente fez amizade, ele no setor de vendedor, eu no setor de comprador. Dali daquela amizade, produziu o diálogo de fazer um acordo, mas eu tinha meus sócios que eu precisava de respeitar, principalmente o Feitosa, que era o idealizador. Essa luta, como a gente imaginava, foi muito difícil, foi um tiroteio muito grande, disputa de grupos políticos. O enfrentamento da rede de televisão deu um desgaste enorme,
Você tinha que trombar, e o único canal que nós entendíamos como viável foi político, porque o governo é movido também aos interesses políticos. Nós estávamos em 1976, 77, 78, quando nós tivemos a abertura do edital, a época do governo Ernesto Geisel. Era ministro das comunicações, um excelente ministro, um homem íntegro, muito correto, que foi o ministro Euclides Conde de Oliveira, que vinha da aeronáutica. E tamanha a disputa e o poder dos grupos, né, que o ministro se sentiu tão assediado, tão pressionado, que um dia ele nos chamou lá e disse: olha, eu não vou assinar essa concessão não. Terminar o mandato, vou passar isso para o outro ministro, é muita briga, é muita disputa, e isso aí eu vou passar para o governo João Batista Figueiredo. E assim aconteceu, ele não assinou, tá? Passou para o governo próximo que sucedeu Ernesto Geisel, que foi João Batista Figueiredo, e aí entrou o ministro Haroldo Corrêa de Matos, né? Foi aonde ele fez as gestões, ele retomou o processo por solicitação nossa e das outros concorrentes, e ele sentiu o mesmo quadro de dificuldade. Grupos políticos muito fortes e redes poderosas, porque a força política local, ela também tinha sua influência, não resta a menor dúvida. E o que aconteceu? O ministro Haroldo Corrêa de Matos, repetindo a situação do ministro Euclides Conde de Oliveira, ficou num beco sem saída, e ele decidiu introduzir no processo o governador Paulo Maluf, amicíssimo do senhor João Saad da Bandeirantes, e amicíssimo também do Paulo Constantino, aqui em Presidente Prudente, e com grandes ligações também com o ex-prefeito Walter Lemes. E ele convocou uma reunião em São Paulo, foi o Paulo Constantino, se reuniu com o senhor João Saad, e fechou os dois numa sala e botou os dois lá e falou: eu só volto aqui quando vocês estiverem decididos. Às vezes você tem um sonho, sonhar é necessário, mas às vezes você enfrenta certas dificuldades que tornam impossível um sonho. Fazer realidade de um sonho não é fácil. E para montar uma TV em Presidente Prudente, é lógico, precisava de quê? De dinheiro. E nós não tínhamos. E o João Saad tinha dinheiro. A TV Bandeirante tinha dinheiro. Família rica, poderosa. João Saad era genro do ex-governador Ademar de Barro. Então vem aquela política antiga, tá? João Saad era um grande empresário de comunicação e um grande empresário de vendedor de veículos, de caminhões, de ônibus Mercedes. Eu era só um pequeno empresário, um dos sócios do Grupo Andorinha. E aí pesou ter uma rede com estrutura, com capital. Na época nós já estávamos entrando na era do satélite, e por conveniência e interesse da cidade e ter o canal o mais rápido possível, o Paulo Constantino abriu mão em favor da Rede Bandeirantes de televisão. Eu acho que nós só tivemos a ganhar. Nós faríamos o canal se fôssemos a Andorinha Rádio e Televisão, e buscaríamos suporte de uma rede de TV, como acontece com concessões em qualquer lugar do Brasil. Ou eu vou ser SBT, ou vou ser Bandeirantes, ou vou ser Globo, ou vou ser TV, Rede TV nos dias atuais. E assim foi, e foi através dessa interveniência política, finalmente foi assinado em 1981. O ministro Conde de Oliveira, ministro militar, é o seguinte: você tem dinheiro? Que o governo não vai dar dinheiro para vocês fazer malandragem, para meter o pau em nós. Era o pensamento dele. Nós não tínhamos dinheiro, ele também não tinha, não ia dar. E outra, eles queriam diminuir o tanto que a imprensa estava pegando no pé dele. Mais ou menos igual a presidente está hoje, está vendo para se ver livre da imprensa, né? A imprensa é útil no mundo inteiro. Não demorou muito não, viu? 2, 3 anos, 4 anos para você implantar
um sonho de montar um canal de televisão igual nós fizemos, não nosso, porque nós acabamos cedendo, nós abrimos mão. Nós ficamos com o direito, assim, de ser ouvidos, de trocar ideias. E o João Saad colocou o Feitosa no comando da TV Bandeirante. Quando a TV Bandeirante começou em Presidente Prudente, tudo partiu da cabeça e do coração do Feitosa. Ele é que implantou. Ela veio a funcionar no dia 13 de dezembro de 82 e definitivamente em 1983. Os cálculos de micro-ondas que nós teríamos que comprar, instalar e operar para distribuir os nossos sinais para o Brasil, as contas não fechavam. Não tinha um payback viável. Não tinha um retorno financeiro lógico. Então, não tinha como fazer esse investimento. Até que, no auge do desespero, a gente, conversando com o nosso engenheiro-chefe, eu falei para ele: escuta, mas será que não tem uma solução por satélite? Ah, não sei, João. Vamos tentar, não vamos tentar. Liga lá, vamos ligar lá. E aí ligamos para, se não me engano, era a Intelsat, que era a empresa que cuidava dos satélites. E o que nós descobrimos é que naquele momento tinha um brasileiro, o sobrenome dele era Castelo Branco, que era o presidente dessa Intelsat. Conversamos com ele, expusemos para ele o nosso problema, falamos: nós temos um problema grave aqui. Nós precisamos expandir o nosso sinal, nós precisamos achar um satélite que tinha um footprint que cubra todo o território nacional, e a gente sabe que o de vocês cobre. Ele falou: mas não tem nenhum caso de uma emissora privada, comercial, que use isso, nem nos Estados Unidos. Eu falei: ótimo, então vamos ser pioneiro. Mas a gente não tem histórico. Eu falei: então vamos começar a ter histórico. E aí começou uma longa negociação. A negociação com a Intelsat foi relativamente fácil. Chegamos num acordo, aí entrou o governo, através, na época, da Embratel. A Embratel era pública. E aí todas as dificuldades foram postas. Óbvio que tinham interesses políticos também que não queriam que a Bandeirantes se formasse como rede. Então todos os obstáculos foram colocados ali. As discussões eram intermináveis, porque eles queriam nos taxar por cada localidade que fosse agregada. Eu falei: não, eu estou pagando um satélite que cobre o Brasil. Se eu pago um satélite que cobre o Brasil, tanto faz se eu vou ter uma antena recebendo, 2, 10, 20 mil, 10 mil. Não muda em nada. Eu tenho que pagar o custo da subida do sinal e o custo do satélite refletir este sinal, que é assim que funciona o satélite. Ele é um espelho, não é isso? É um estrelo que ele faz um giro junto com a Terra. Porque senão esse sinal seria perdido. Nós gastamos quase um ano com esse bate-boca imbecil, que também, obviamente, nos atrasou. Então, quando nós conseguimos abrir essa coisa, nós somos a primeira a usar o Planeta, uma empresa privada de comunicação, de televisão, a primeira a usar 24 horas, e com isso a gente fez uma seguinte regra aqui dentro: quem pedir nosso sinal, nós vamos autorizar. Estava baseado no quê? Bom, se ele estiver pedindo é porque o sinal da cidade dele é ruim. Então a gente assinava toda semana pilhas de autorizações. Por isso que a Bandeirantes tem até hoje uma malha de distribuição descomunal. Em qualquer buraco que você imaginar, tem lá uma anteninha que alguém colocou ao longo desses anos, dessas décadas, para suprir. Ou porque a emissora local não conseguiu levar o seu sinal até ali, ou porque tinha dificuldades de chegar ao sinal. Aliás, dificuldades que se tem até hoje mesmo. Tem muito lugar aí que não tem sinal. Você chega por satélite ou não chega. A Rede Bandeirantes, sob a liderança do Dr. Miguel Cipolla, que era o diretor de engenharia da rede, começou a importar os equipamentos. Muitos vinham de navio.
E esses equipamentos foram chegando, foram desembarcando e foram vindo, e a estação foi sendo montada, tá certo? E enquanto esse processo acontecia, no âmbito da nossa atuação enquanto diretor regional, nós cuidamos de montar a chamada RB2. RB2 é equivalente ao SP2 da Globo, ou seja, o estado de São Paulo dividido em duas partes. RB1, pegando a grande São Paulo, né, todas as áreas mais próximas, Sorocaba e Companhia Limitada, e o RB2 divide São Paulo ao meio. Então nós andamos por Araraquara, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José do Rio Preto, e fomos montando essas estações retransmissoras. Na época em que eu deixei a rede, nós já estávamos com as retransmissoras todas montadas e o canal ainda sendo estruturado como emissora que passaria a produzir conteúdo local. Na época, onde é hoje a emissora, lá só tinha a parabólica, onde recebia o sinal via satélite da Bandeirantes de São Paulo, certo? E depois lá no mesmo local onde tinha o transmissor lá, e tinha o micro-ondas, onde a gente enviava o sinal para o prédio aqui no centro, em frente à catedral, onde ficava o transmissor. Entendeu? Então de lá a gente fazia o corte. Eu recebia o sinal via parabólica, certo? Eu jogava lá dentro, transmitia, jogava via micro-ondas para o prédio no centro da cidade, e lá transmitia, entendeu? Para a região toda. A TV Bandeirantes, com o advento do satélite, começou a produzir comerciais que eram veiculados para diversos lugares do país. Como era nacional e o canal Presidente Prudente, a propagação de imagem era replicada pela Embratel daqui, consequentemente essa imagem ela acabava irradiando os sinais para o resto do país, especialmente Mato Grosso e região amazônica. Então a TV Bandeirante estava presente aqui no Mato Grosso, na região amazônica, Belém, e nós recebíamos esse feedback de toda essa região centro-oeste e norte da Amazônia. Eu coloquei para vocês um episódio de um comercial da Casa das Louças, do senhor Fortunato, e o senhor José Fortunato, que tocava na banda de Presidente Prudente, era o grande maestro citadino. E esse comercial, a mulher gostou do faqueiro lá em Tucuruí, e aí entrou em contato com a Rede Bandeirantes de São Paulo, passou para nós. Ele não tinha esse sistema de venda hoje, né? Tudo por correio, por sistema de DHL, Sedex e tudo. E o proprietário se sentiu tão feliz, né? Tão contente, porque isso orgulhava o prudentino. E você tem vaidade local, isso mexe com o orgulho do pessoal da cidade, e ele não teve dúvida em empacotar um faqueiro e mandar para essa telespectadora. Mas nós tínhamos histórias fantásticas e vibrávamos com isso, né? Porque até na hora que a estação se instalou aqui, houve o reenquadramento do sinal perfeitamente. Mas de vez em quando ainda escapa alguma coisa por aí. Não resta a menor dúvida que foi a emissora pioneira. A TV Bandeirantes foi a pioneira que se implantou aqui em Presidente Prudente. E se implantou numa época difícil, né? Que as comunicações não eram como hoje. Mas ela conseguiu colocar a programação no satélite. E para todos os pontos do país, o sinal de Presidente Prudente era transmitido. Lá se dizia, aqui canal 10 Presidente Prudente, na fronteira do Uruguai, na Bolívia, na Colômbia, na Argentina, no Paraguai, em qualquer país do continente, o canal 10 de Presidente Prudente era projetado e divulgado graças à implantação da TV Bandeirantes. Por exemplo, no Acre, o único sinal que tinha no Acre era o nosso sinal. O sinal dos comerciais que iam para lá. Entendeu? Então nós tínhamos aquela preocupação, porque tem uma diferença de fuso horário. O Jornal Bandeirantes lá era 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Então era tudo muito confuso. E havia a preocupação da nossa parte em fazer os comerciais subirem para o satélite de acordo com o horário de cada região. Entendeu? Então era difícil. Era difícil. Mas a gente tentava e conseguia na época. No primeiro momento só havia o escritório
que era na Coronel Marcondes, junto, esquina com a Coronel Marcondes, como é que chama aquela rua lá? Do prédio do J. Maia. Era a Assembleia de Deus, o prédio do J. Maia, e nós tínhamos um escritório. Somente o escritório. Ali trabalhavam algumas pessoas. Depois, aí foi crescendo à vontade, foi crescendo a emissora. Alugamos uma casa perto da Prudentina, onde eram feitos os comerciais e os programas locais. Aí de lá é que começamos a requisitar uma câmera da TV Bandeirantes de São Paulo, onde eles enviavam alguns equipamentos que eles tinham, tal, para a gente começar a fazer algum trabalho inicial. Tinha uma câmera, um videotape, né, e equipe para gravar, que era um câmera, um operador de VT e saía para fora, né, colhia a imagem e tal, e a maioria dos materiais a gente montava fora. A gente montava numa emissora lá em Apucarana, que já tinha uma estrutura toda lá, a gente montava o comercial lá, voltava para cá, mandava via malote para São Paulo, e São Paulo que veiculava por lá. Entendeu? Então era uma dificuldade tremenda na época, a gente não tinha estrutura nenhuma. Eu lembro até hoje, na época, tinha aquelas TK4000, umas câmeras gigantes, sabe, que a gente ia carregar, não tinha ombreira, nada, era grande, pesada para dedéu. Ainda você tinha que carregar junto com você, tinha operador de VT na época, hoje é uma profissão que acho que não existe mais, né? E então você andava com a câmera e vinha amarrado atrás de você e um cara carregando um VT para gravar tudo, as cenas, o áudio, tudo, né? Na época a gente vinha gravar muito aqui na cidade, né? De Presidente Prudente, não existia emissora nenhuma ainda, e eu vinha muito gravar aqui na época para uma agência de propaganda. Eu vinha através da TV Vanguarda de Coronel Procópio, com equipamento de lá, para fazer a produção. Aí com o tempo, a maioria dos materiais produzidos aqui eram veiculados na TV Bandeirantes, só que aí começaram a haver necessidade, e realmente o mercado começou a suprir, né? O comércio que ficou, sabe, muito atento, né, a propaganda pela Band e tudo mais, tal, aí entraram nessa necessidade de montar uma equipe. A gente fazia muita produção comercial, porque na época não existiam produtores, a própria TV produzia os comerciais, né? E trabalhava junto com o Pércio Mini, Vanderlei Bover, meus chefes, que mandavam na produção, e eu fazia as imagens externas. Então a pessoa contratava a TV para fazer comercial, a gente ia lá, gravava um estabelecimento, ou fazia um desfile, alguma coisa, montava todas as imagens, depois eles iam e editavam, é a própria TV que produzia tudo. Foi uma experiência sensacional. Para você ter uma noção, naquela época, para se produzir um comercial, você precisaria ter o quê? 2 câmeras no estúdio, você precisaria ter um cara, uma pessoa na mesa de cortes, teria que ter um editor, você teria que ter um sonoplasta. Todo esse pessoal aí efetivo para se gravar um comercial. Material para editar e tudo mais, tal assim. E mais o tempo que você leva também para produzir. A cidade estava, como sempre esteve, em franco desenvolvimento. E apenas um canal que chegava não era suficiente. O público queria mais. Queria programação, queria notícia, informação, orientação, a cobertura dos eventos principais. E a Bandeirantes fez esse papel. Transmitir aquilo que o público queria ver. Criamos inúmeros programas, levamos excelentes valores, muitos talentos que se revelaram aqui no decorrer dos anos, muitos deles aprenderam e estão hoje atuando no jornalismo brasileiro, graças a esse empenho do Itanir Pereira com a minha participação. Após estruturada e com a produção comercial consolidada, foi montada a primeira equipe de jornalismo da emissora prudentina. O primeiro telejornal foi o Edição Regional, que ia ao ar dentro do jornal Bandeirantes em um espaço cedido pela rede com duração de 5 minutos. Os fatos importantes da região, agora mais perto de você. De segunda a sábado dentro do Jornal de São Paulo, assista Edição Regional. Um resumo de tudo o que acontece com uma equipe de telejornalismo séria e atuante. Edição Regional, diariamente de segunda a sábado no Jornal de São Paulo. De interessante na época, é tudo interessante porque da forma que era feito o jornalismo,
Se a gente se comparasse e ver nos dias de hoje, realmente era como se existe o fogão a gás hoje, na época a gente fazia na base da lenha, entendeu? Era tudo feito assim na garra mesmo, com muito profissionalismo, né? Em 1987 foi implantado o jornalismo da TV Bandeirantes e Presidente Prudente pelo Itanir, comigo na chefia do jornalismo. E aí desenvolvemos um trabalho que durou 8 anos. Pelo espaço de 8 anos, nós produzimos telejornais, cobrimos os maiores acontecimentos, não só da região, mas da maior parte do estado de São Paulo. Porque o sinal da Bandeirantes cobre uma extensa área que representa praticamente 2/3 do estado. E era comum, nós saímos daqui com uma pauta para ser cumprida em Araraquara, ou Ribeirão Preto, ou Piracicaba, ou Fernandópolis, ou Jales, ou São José do Rio Preto, Araçatuba, e esporadicamente até Mato Grosso e o Paraná. Nós saímos de manhã e retornávamos na madrugada seguinte, muitas vezes trazendo 3, 4, 5, 10 matérias e até 15 matérias, como eu consegui essa proeza num só dia. Então o telejornalismo era bastante dinâmico. Foi por meados de 87, 88, porque nós fomos saímos daqui de Maringá para fazer a televisão. E era ela um escritório, só um escritório. Então nós tínhamos primeiro que erguer o prédio, pegar alguns equipamentos para depois começar a fazer produção local, para depois começar a fazer jornalismo, coisa parecida. Então, o começo tudo foi quase que simultâneo. O encontro com o Altino Correia, com o Homero, com todo o pessoal, foi quase que simultâneo. Então, nós nos reunimos e resolvemos montar o jornalismo, montar a programação local e montar a televisão. Nós tínhamos o telejornal, o cinegrafista, o operador de VT, o repórter, o pauteiro, o redator-chefe, e assim saímos para buscar a matéria. A matéria era gravada, ia para a edição, só que na apresentação tinha um problema. O estúdio não existia estúdio para o apresentador. Ele tinha as cabeças dos textos, das notícias, das matérias programadas para chamar no momento. E na falta de um estúdio adequado, decidiram aproveitar um banheiro. O apresentador sentava no vaso sanitário, com uma tapadeira atrás, e ali ele fazia a chamada das matérias, Chamava a matéria já estava gravada, editada, então ele apenas chamava. Em Presidente Prudente está acontecendo uma grande festa e tal, e você vai conhecer detalhes com o repórter fulano de tal. Pá, entrava a matéria, Quando nós tínhamos o estúdio aqui, um estúdio improvisado, apenas para poder elaborar as matérias, o motorista tinha a missão de levar a fita já editada, pronta para ser exibida. Então ele saía faltando 10 minutos para o jornal. Saía com o carro a 120 por hora. Atravessava a cidade como se fosse uma bala, para chegar em tempo de colocar a fita, programar e entrar logo na chamada. Muitas vezes ele correu risco, E chegamos até a receber uma advertência. Melhor vocês terem cuidado, se a qualquer hora vocês vão virar notícia. Com a velocidade no carro, a pressa, para entregar a fita a fim de ser exibida. Graças a Deus, se eu estou aqui com você hoje, eu agradeço muito a Deus, porque a gente andava 150, 160 por hora numa estrada, às vezes à noite, era uma coisa de louco. Tem as suas vantagens. Aliás, eu não vou falar para você que desvantagem, eu nunca tive desvantagem com isso. Pelo contrário, às vezes a gente parava, tinha uma roça de melancia no caminho, entendeu? Comia uma melancia porque estava com fome, não dava tempo de comer, umas coisas desse nível, mas era muito legal, muito bom. A estrutura física da TV Bandeirantes de Presidente Prudente, quando eu entrei em 1987, era totalmente diferente da de hoje. Começando pelo prédio, que ainda não existia. Esse prédio que hoje tem aqui no Jardim Planalto não existia. Na época eram divididos em três estabelecimentos, que era o escritório, a produção e a exibição
que era aqui nesse local, mas ainda não existia o prédio. A produção era feita lá perto da Ápia, né? A produção comercial, o jornal, tudo editado lá na Ápia. O escritório era ali, onde foi o J. Maia, né? Eu não sei o nome daquele prédio. E a exibição era aqui, né? Naquela época. E era tudo assim, tudo com fitas de uma TIC. É uma fita grande. E como a exibição era aqui, o pessoal produzia ela lá na Ápia, e 6 horas da tarde, horário de pico, eles vinham trazer para a gente exibir o jornal. Então, às vezes, não tinha tempo suficiente para chegar aqui. Então, eles chegavam e já, às vezes, nem abriam o portão, jogavam por cima do portão e a gente exibia o material aqui pela exibição. Era tudo assim. Nós fazíamos as produções locais, deixávamos tudo certinho. São Paulo nos passava os horários que íamos entrar no local, entendeu? Nós pegávamos o carro e corríamos no transmissor. Então, no horário local, ele injetava a transmissão local. Luiz Augusto, que era o apresentador, que na época, assim, pela situação de não ter teleprompter, não ter nada, né? Ele foi um dos apresentadores muito bem, assim, vamos dizer assim, avaliado, né? Porque ele fez realmente um bom trabalho para a época que não se tinha nada assim de recursos, né, mais avançados. Naquela época a gente não tinha o teleprompter, né? Então nós tínhamos que ler necessariamente, forçosamente no papel, né? Tinha que ler ali. E era dessa forma. Mas a gente acabava acostumando e dominava bem, né? Mais para frente, já depois de muitos anos, é que foi criado um teleprompter que começou a facilitar as coisas. Inclusive o estúdio que a gente começou a gravar, lá na Coronel Marcondes, ele era feito com sacos de estopa e caixa de ovos. Aparentemente assim uma coisa, né, assim, deprimente, né? Mas profissionalmente ele dá um bom efeito, né? Que é o que interessava, né? Essa é uma das precariedades também. Ao passarmos aqui para o Jardim Santana, o prédio em construção, a gente ia mudando de sala, de ambientes. A gente começava num ambiente, aí a obra chegava ali, a gente tinha que passar para outro e ia fazendo as adaptações. Enquanto fazíamos o prédio, nós improvisávamos tudo através de cenários, porque a televisão é chapada, a televisão é tudo cenário, certo? Como ninguém vê o que está por trás, nós fazíamos dentro do banheiro o jornalismo. O Luiz Augusto ficava com uma mesinha, uma câmera, certo? Gravando as cabeças. Depois nós pegávamos as cabeças e juntávamos com a programação editada nas casas que nós alugávamos. Depois então injetávamos no transmissor. Era tudo feito de maneira... Era vontade de fazer. Isso era fundamental, era vontade de fazer. Entendeu? Porque não tinha condição. Nós fazíamos. E, inclusive, uma coisa curiosa foi que a gente chegou a fazer o telejornal no espaço de um sanitário, né? Que é o que acomodava melhor. Então foi feito ali a vedação acústica, né? De uma forma precária, colocado o logotipo do jornal. E o jornal foi gravado ali muitos dias, acho que até meses, até que o estúdio ficasse pronto. Inclusive a apresentação do primeiro jornal nosso, ao vivo, foi dentro de um banheiro improvisado, né? Não tinha nem o piso dele ainda colocado, e a gente acrescentou com estofado, enfim, para abafar o som, né? E o primeiro jornal foi exibido ali. E a câmera ficava aí onde vocês estão posicionados, e o apresentador ficava aqui, assim, aqui apresentando o jornal. Nessa altura, pegava um plano aqui, meio americano, meio 3x4, e ele apresentava o jornal daqui, ao vivo. Então foi o primeiro jornal ao vivo da TV Bandeirantes Presidente Prudente,
transmitido por esse banheiro aqui. Essa é uma curiosidade interessante que o telespectador nem imagina onde que a gente estava gravando, né? Assim como em toda a rede, o esporte também estava inserido na TV Bandeirantes de Presidente Prudente. Um quadro chamado Momento do Esporte ia ao ar dentro do telejornal Edição Regional. Além disso, também havia um programa de mesa redonda que contava com personagens da crônica esportiva prudentina, boa parte deles vindos do rádio, como Homero Ferreira e Guilherme César. E eu apresentava esse programa de esportes, fazia a mesa redonda, com vários cronistas esportivos da cidade, entre eles o saudoso Wilson Mata, a Merinaldo Orlandino, enfim, vários que eu for citar, o Carlos Lima, quer dizer, e jogadores do então Corinthians e Presidente Prudente também participavam junto com a gente, quando o treinador também, que era o saudoso Toninho, você vê que tem muita gente que já foi, porque é uma coisa que, né, o tempo vai levando e não tem jeito da gente ficar para a raiz, né? Você sabe como é que é. Mas é uma época boa mesmo. Era tudo muito romântico na época, entendeu? E nós fazíamos isso aí com amor, com satisfação. Era o Homero, eu, o Guilherme César, o Semensati, o Sérgio Jorge, todo mundo fazia o possível para fazer a transmissão o melhor possível. E era uma correria, porque você fazia no primeiro tempo, corria com a fita para levar e tal. Era uma guerra. Era uma guerra. Basicamente o que se falava nessa época era Corinthians e Prudente. Tinha basquete, né? Tinha basquete. A Paula ainda jogava basquete na época, não aqui em Prudente. A Hortência jogava, então elas estavam sempre para a região jogando, a gente ia acompanhar. Mas então era isso, era tudo feito assim, muito na correria, muito no improviso. Não tinha recurso. Usava-se muito o Matic na época, que é uma fita desse tamanho, para quem não conhece, né? Grossa, você está por dentro, lógico. Não tinha digital nem sonhava. Nem sonho digital tinha, na verdade. Essa é a realidade. Então a gente se virava como dava, como podia fazer. Às vezes fazíamos futebol fora e tínhamos que passar o VT no mesmo dia do evento. Então a rede, ou seja, a rede São Paulo, que a TV Bandeirantes sempre foi Bandeirantes. Ela nunca foi afiliada, ela sempre foi TV Bandeirantes. Se eu não me engano é SP2, porque tem lá SP1, SP2, SP3, se não me engano é SP2 ou SP3, também não me lembro. Enfim, então a gente tinha por obrigação passar esse videotape, como as outras emissoras da rede também tinham o seu espaço para passar de suas cidades, da sua região. E aqui a gente trabalhava com Corinthians e Prudente. Só que Corinthians e Prudente viajava praticamente uma boa parte do estado de São Paulo. Era Bauru, São José do Rio Preto, Votuporanga, Marília. Onde ia, a gente, Bragança, Paulista, que naquela época o time do Bragantino fazia parte dessa divisão. Então, quer dizer, tudo isso você tinha que trazer a tempo de chegar. Não resta a menor dúvida de que a TV Bandeirantes domina no esporte. Queiram ou não queiram, é uma emissora sempre bem recebida. E principalmente no esporte, que ela tem uma fama, tem uma característica de transmitir aquilo que o público quer ver. Então, quem gosta do esporte, quem acompanha o futebol principalmente, em sua maioria prefere a Bandeirantes. O esporte alavancou, né? Alavancou o jornalismo num todo. Porque, de certa forma, a cidade... E quando eu me refiro à cidade, eu me refiro aos recursos que são adquiridos através do esporte, pelo órgão de comunicação, você sabe o que é isso, os patrocínios, aquela coisa toda, depende muito do esporte. Um bom esporte, um esporte com conteúdo, um esporte com estrutura, lógico que tem que ter sucesso. Naquela época, o Corinthians e Prudente tinha uma estrutura muito bacana, e era um time que alavancava tudo isso aí. Quer dizer, se você, vamos puxar isso, vamos fazer isso para o Corinthians, ou vamos fazer isso em função do Corinthians, a gente às vezes se envolvia politicamente com a direção do clube, não só do Corinthians e Prudente, não só com o basquete de Venceslau, com outras modalidades aqui próximas a Presidente Prudente que tinham aí seus destaques, não é isso?
Porque na época o nosso basquete, o basquete de Prudente já tinha acabado. A Bandeirantes foi a primeira TV a abrir espaço para as coisas boas do oeste do estado de São Paulo, né? E dedicar tempo para programas regionais, né? Eu acho que o pioneirismo dela colocou ela na frente, né? E ela ocupou um espaço que eu acho que ninguém tira. Enquanto o jornalismo ganhava espaço e desbravava o Oeste Paulista, o prédio ainda estava em construção. Enfim, em 28 de junho de 1991, foi inaugurada a sede própria que coroou o período inicial da TV Bandeirantes de Presidente Prudente, trazendo uma nova era para o telejornalismo da região. Uma grande festa foi realizada, com a presença do então presidente do Grupo Bandeirantes, João Jorge Saad, que na ocasião recebeu o título de cidadão prudentino na Câmara Municipal. A inauguração da sede trouxe emoção e satisfação para aqueles que fizeram parte dessa história. Era quase tudo a base de permuta. Nós perguntávamos o concreto, com o seu Rodrigues, perguntava o concreto estava para a prefeitura fazia uma parte, perguntávamos com comerciais no comércio local, as ferragens, e por aí fora. Pagávamos somente aquilo que era mão de obra, que não tinha como escapar. O prédio em si levou muitos anos, porque nós íamos construindo ele aos poucos, fazendo produção local, fazendo jornalismo, construindo prédio, fazendo local, quer dizer, foi tudo simultaneamente. O prédio demorou bastante. A construção dele levou mais ou menos 4 ou 5 anos de construção. Foi em 1991, com a presença do nosso ilustre, saudoso Jorge Saad, que foi quem montou a emissora da Band de São Paulo, né? E ele esteve aqui, foi uma honra ter o prazer de conhecer ele. Também veio o filho dele, o Johnny, veio várias pessoas de lá de São Paulo, pessoas que hoje ocupam cargos importantes. Na época eu também ocupava, mas hoje mais importantes ainda. E a gente teve o prazer de conhecê-los pessoalmente. Foi uma festa grande aqui, transmissão? Foi uma transmissão. Não chegou a ser transmitido totalmente ao vivo, né? Não foi totalmente ao vivo, mas durante a programação a gente exibia flashes do que estava acontecendo aqui ao vivo. Nossa, foi uma festa e tanto, assim, foi, a gente fez tudo ao vivo, foi uma coisa assim muito grande, porque assim, foi uma coisa muito esperada, né? Por nós funcionários e até, sim, por todo mundo, eu acho, né? Porque foi um prédio, uma estrutura muito grande, muito bonita, e assim, foi construída bem assim, na garra, sabe? Mas assim, foi muito esperado por nós funcionários e acho que pela população toda, porque a Band estava em tudo, né? Então só faltava isso, né? Ter um prédio, uma estrutura, né? O holofote da Band de São Paulo também estava voltado para cá, quer dizer, o senhor Saad estava presente e tal. O pessoal todo de São Paulo veio, os diretores vieram para cá. Foi muito bacana, a gente fez ao vivo, assim, tudo, né? Tudo depois, tudo. A gente ficou muito tempo no ar ao vivo, mais do que o tempo do jornal. E quando menos se esperou, o prédio estava lá construído. O próprio Sr. João Saad, quando veio aqui para inaugurar e recebeu o título de cidadão prudentino em reconhecimento ao trabalho que ele efetivamente desenvolveu, se surpreendeu ao encontrar o prédio. Mas que prédio é esse? Quem é que construiu? Nós construímos e entregamos à TV Bandeirantes. O prédio está lá até hoje, a sede própria. Era uma das primeiras sedes de TV no interior do país. Muitos foram os desafios, mas depois de 33 anos, a TV Bandeirantes de Presidente Prudente conquistou seu espaço na história das comunicações do Oeste Paulista.
Primeiro, é um privilégio trabalhar num veículo de imprensa como a TV Bandeirantes, né? A gente traz conosco a independência, né? É até legal, assim, porque as pessoas ligam aqui para passar algum tipo de matéria e eles falam, não, eu estou ligando na Band porque eu sei que vocês são independentes. Então, isso é um reconhecimento de um trabalho que a gente faz sério e árduo, né? Todos os dias, com bastante credibilidade e tentando levar o que de fato acontece nas ruas da metade do estado de São Paulo, né? A nossa área de abrangência são mais de 300 municípios, são mais de 263 municípios, quase 300 municípios. Então é uma responsabilidade muito grande. A gente abrange as regiões de Araçatuba, Bauru, Marília, Prudente e São José do Rio Preto. Então a linguagem que a gente tem que falar, mesmo uma matéria sendo confeccionada em Presidente Prudente, é a linguagem que o interior inteiro quer saber, quer ouvir. Então, se eu faço uma matéria de dengue, por exemplo, de casos de dengue em Presidente Prudente, eu tenho que dar todos os casos da área de abrangência das principais cidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem esse cuidado de mostrar o que realmente acontece todos os dias no interior paulista. E é um privilégio trabalhar num órgão de imprensa como esse, com uma área de cobertura tão grande como esta. Para ter a abrangência da Bandeirantes, a gente precisa de 5 emissoras de televisão, para cobrir uma área que a Band Prudente cobre sozinha. Quando a gente fala na região de Presidente Prudente, na verdade a gente tem que alargar muito mais esse horizonte, porque o jornalismo que é feito aqui, a gente também tem as equipes nas cidades em regiões completamente diferentes, como São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, Bauru, né? Então, na verdade, a gente tem um jornal, um jornalismo, uma programação com um jeito, um sotaque, uma forma de fazer interiorana, eu diria assim, tanto no jornalismo quanto no entretenimento, né? Então, eu acho que a importância da TV Bandeirantes está em conhecer muito a região que ela atua. Ela conhece os atores dos diversos papéis e das diversas responsabilidades, né, públicos e privados dessa imensa região, né? E a gente é capaz de traduzir isso não só para a nossa abrangência dessa que eu acabei de citar, como também mandamos matérias para São Paulo, as matérias relevantes do que acontece nessa região, né, que nos são solicitadas por eles ou são oferecidas por nós para eles em São Paulo, né? Então eu acho que essa importância é muito grande, né? O próprio canal Terra Viva, como a gente estava conversando antes, que tem um pé regional muito grande, né? A primeira equipe de câmeras e cinegrafistas do canal Terra Viva, de produção, ela saiu daqui, né? Foi trabalhar em São Paulo, enfim, dando a cara e o jeito que o Terra Viva tem hoje, né? Então eu acho que a gente tem essa capacidade de traduzir essa região toda, né? As suas fortalezas e as suas fraquezas, e poder disso fazer uma interlocução e levar ao ar as coisas que interessam ao público, enfim, em geral. Eu falo que o jornalismo, você faz a mesma coisa todos os dias, você vem trabalhar todos os dias, só que nenhum dia é igual ao outro. As histórias mudam, tem dia que eu vou contar a história triste, tem dia que eu vou contar a história feliz, as histórias mudam e é isso que te fascina no jornalismo, ainda mais no televisivo, né? No televisivo você está ali, você está vendo de perto e você tem que transmitir aquilo para quem está em casa da melhor maneira possível, sem chocar muito, sem despertar um repúdio. Então essa é a sacada da televisão, sabe? Você fazer um jornalismo para quem está em casa e tem que entender aquilo que você está passando. Então eu falo para os meus jornalistas, você está fazendo essa matéria para minha mãe, que não entende nada de jornalismo. Então tenta passar da maneira mais coloquial possível. Então eu acho que isso que a Band ganha, é essa preocupação. A gente não tem preocupação de colocar um jornal de 30 minutos no ar por dia, não é essa a nossa preocupação. É como a gente vai colocar ele no ar e para quem. Então eu acho que a gente ganha muito nesse sentido, o nosso reconhecimento você percebe na rua, nos telefonemas que você recebe. A Bandeirantes aqui, ela está consolidada. Eu desejo muitos e muitos anos de vida para a Band aqui. E eu tenho certeza absoluta e falo com a maior convicção do mundo que a gente, a cada dia que passa, é mais crescimento ainda. Eu vejo assim a Bandeirantes. A nossa ideia, eu acho que foi boa.
nós provocamos a vinda de um canal para cá. A Bandeirantes era quem estava formando a sua rede naquele momento. Então, quem tinha mais necessidade de crescer era a Bandeirantes. Era a vontade de fazer, entendeu? Porque não tinha condição. Nós fazíamos. Enfrentar as redes de televisão não é tarefa pequena, não. Em Bandeirantes foi a pioneira que se implantou aqui em Presidente Prudente. 28 anos eu passei aqui dentro, né? Então, cada tijolinho aqui a gente conhece. Graças a Deus eu tenho um tijolinho aqui. Acho que ali foi a minha grande escola da minha vida. Foi ela que me deu a grande chance que eu tenho. Eu sou tudo hoje, eu devo isso a ela. Uma coisa, sabe, de amizade, de almoço de domingo? A gente se sente, é lógico, muito orgulho, né? De ter participado, de ter feito parte, né? Dessa família Bandeirantes aqui de Presidente Prudente, onde tudo começou. Rapaz, esse sentimento é complicado. Não é bom passar muito não. Não chora, sabia?